Quero cumprimentar todos os irmãos aqui presentes. Boa noite. Que bênção estarmos aqui nesta noite, na Santa Casa de Oração de Deus, para juntos adorarmos a Deus Espírito em verdade mais uma vez. Bom, hoje é dia de culto, é culto de adoração, e eu já agradeço aqui desde já a oportunidade de estar junto com os irmãos adorando também, partilhando a palavra dele. Quero agradecer ao irmão Marcelo pelo convite, também ao irmão G aqui pela recepção, pelas duas orações, e é bom saber que tem gente orando por nós. Então, muito obrigado, meu irmão, pela oração, obrigado, e que Deus seja louvado aqui nesta noite mais uma vez. Bom, hoje é quarta-feira, meio da semana, um período onde a gente trabalha, geralmente está aí na correria do dia a dia. Não sei você, mas já me sinto cansado, já com esses 4 dias de trabalho. Domingo também a gente estava ali na corrida também, mas a Bíblia fala em Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao verso 30, as seguintes palavras de Jesus: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas esse texto não fala sobre cansaço físico. Esse texto ele fala sobre aqueles que estão cansados e sobrecarregados nas suas lutas espirituais. E como a palavra de Deus apresenta o ser humano de forma holística, nós temos a convicção de que não há separação entre minha vida profissional, as minhas vida ali no cotidiano, a minha correria no cotidiano, da minha vida espiritual. Então, se você está cansado fisicamente, o cansaço espiritual é também uma consequência do físico e do emocional. Então, hoje, aqui na Casa de Deus, é uma oportunidade para nós recebermos o alívio e descanso de Jesus Cristo. Então, está cansado hoje, irmão? Você está no lugar certo, tá bom? Hoje nós vamos aliviar aqui a nossa mente com a palavra de Deus. E eu cumprimento também aqueles que estão ali na internet. Inclusive tivemos 2 pedidos ali na internet. A Beth, que pede pelos filhos, o pastor Rui também, que pede pela saúde da esposa. E nós já estaremos orando aí por essas pessoas aqui que foram mencionadas, que fizeram questão ali de comentar no nosso YouTube oficial da Igreja de Jardim América. E sem mais delongas, eu convido você para abrir a sua Bíblia em 1 João, a carta, 1 João, lá pertinho do Apocalipse, capítulo 4, vou dar o verso já, porque nós vamos orar antes, e aí então nós vamos entrar na meditação desta noite. A carta de 1 João, capítulo 4, se tiver alguém sem Bíblia aí, pode usar no smartphone também, alguns também devem ter Bíblia por aí, tá bom? 1 João, capítulo 4. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Bom e amado Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Tua companhia nesta noite. Obrigado também porque até aqui nos ajudou o Senhor. Apesar do cansaço, apesar da correria do nosso dia, do nosso trabalho, muitas vezes em casa também, nós louvamos o Teu nome porque aqui é o lugar dos cansados, é o lugar daqueles que estão buscando refrigério para a alma. Então que nesta noite, através da Tua palavra, o Senhor nos dê esse descanso abençoado e essa certeza de que o Senhor está conosco, que o Senhor nos ama e está nos direcionando nesta terra. Intercedemos também nesta noite pelas pessoas ali que colocaram seus pedidos no chat, esteja com elas, restaurando a saúde, o lar dessas famílias, bem como as famílias também da igreja, aqui como já foi orado, aqui mencionado pelo nosso irmão G, que o Senhor continue abençoando as famílias desta igreja, porque assim a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, estará fortalecido. Pai querido, nós pedimos agora algo muito especial para o Senhor, na verdade algo que o Senhor prometeu. Senhor, ilumina a nossa mente, Teu Santo Espírito está aqui, nós queremos que Ele habite em nós, conforme o Senhor prometeu, para que tudo que venha a ser dito, tudo que venha a ser estudado nesta noite, seja para a Tua honra e para a Tua glória. É isso que te pedimos, Senhor, neste momento, até a volta de Jesus. Amém. 1 João, capítulo 4, vamos ler a partir do verso 7, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele.
Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Verso 11 e último: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Que texto maravilhoso! O texto que você acabou de ler, ele apresenta duas realidades sobre o amor de Deus. A primeira delas é o amor de Deus para conosco, revelado através de Cristo na cruz. A segunda grande realidade é o amor de Deus para conosco, que nós devemos manifestar para os nossos semelhantes. E quando a gente fala de amor, geralmente as pessoas acham que o amor é feito, construído através de paixão, através de sentimentos. E hoje a palavra amor tem sido usada para descrever todo tipo de sentimento diferente. Desde o amor fraterno ao amor sexual, o amor fraternal entre irmãos, o amor por um emprego, um amor por um propósito, até o amor aquele que é mais conturbado entre os jovens. E eu trabalho todos os dias com jovens e eu sei que é o amor chamado amor romântico. Mas nesta noite, nós não vamos trabalhar o amor de forma temática. O sermão, a mensagem desta noite, irmãos, é de forma expositiva. E é por isso que nós lemos aqui 5 textos que não são narrativos e que falam sobre o amor. E nós vamos destrinchar o que de fato, ou qual de fato, é o amor verdadeiro. O que seria o amor verdadeiro? E a gente lê na Bíblia e a gente vai descobrir nela o que é de fato o amor verdadeiro. Para começar, você lê o texto aí, e a palavra amor aqui, que já começa desde o verso 7 com a palavra amados, é o verbo agapau. Alguns conhecem esse verbinho como ágape. Então a Bíblia tem vários tipos de amor. Esse texto específico, no capítulo 4, fala sobre o amor ágape, ou agapau, o verbo. E deixa eu ver se você está acordado. Quem está cansado vai quase dormir. Vamos ver se você está acordado. Sem olhar para a Bíblia, conseguiu contar quantas vezes aparece a palavra amor, ou a sua variação em substantivo, o caso de amado, ou amor ou amado, sem olhar para a Bíblia? Se olhar para a Bíblia, vai ter problema, hein? Quem acha que tem 5 ocorrências aí da igreja? Opa, tem uma irmã ali, muito bem, irmã. Eu vou forçar mais aqui a igreja, tá? Quem acha que aparece 7 vezes a palavra amor nesse grupo de 5 versinhos? Tem uma irmã aqui, ok, irmã? 7, uau! Lemos 5 versos, irmã. Você falou que tem 7. É mais do que para um, ok, muito bem. Mas não pode olhar para a Bíblia, hein, irmã? Quantos aí acham que tem 10? Nossa, 10, pastor, o dobro. 10. Alguém acha que tem 10? Ninguém. Ficou no 7 ali, irmã. Acho que eu fiz uma propaganda sua aqui, o pessoal achou que era isso mesmo, né? Vamos contar, irmãos? Vamos ler de novo o texto? Vamos estudar juntos aqui? Bom, eu vou ler e os irmãos aí aproveitam para poder contar, tá bom? E vamos ver se vocês vão bater a conta aqui. Vamos lá. Verso 7. Amados, uma vez, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Verso 8, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto, verso 10, consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, verso 11, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E aí? 12? Eu contei 13, irmãos. Ok, o amemos também entra. Então, 13 vezes, olha aí. Entre verbo, substantivo, enfim, adjetivo. Olha que legal. Como a Bíblia, em 5 versos, fala o mesmo verbo em forma de variação também de substantivo. E isso mostra, irmãos, nesta noite para mim e para você, a importância
da palavra amor e do seu significado nesse texto, nesse capítulo. Se você ler todo o capítulo, que tem aí 21 versículos, você vai descobrir que tem 30 ocorrências da palavra ágape ou agapau, né, em suas variações. Isso mostra que esse capítulo é um capítulo importante. Na verdade, esse capítulo faz menção direta com o verbo ágape de 1 Coríntios capítulo 13, que é o grande capítulo do amor. Você lembra, né, que está entre os dons ali, ainda se eu falasse línguas, ainda se eu desse o meu corpo para morrer, se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. Você lembra do texto? E é o mesmo verbo que está presente no capítulo 4 de 1 João. E isso mostra a importância que tem para mim e para você entendermos o que é de fato amor. E o amor aqui, esse verbo, ele traz uma ideia de amor incondicional. Um amor que não é baseado apenas em sentimentos, mas é baseado na intencionalidade, na misericórdia e na força de vontade de fazer o bem para alguém ou sentir algo de bom para as pessoas. E a Bíblia apresenta aqui no texto, e eu disse para os irmãos que seria um sermão expositivo e não temático, e se você olhar aí no texto, a Bíblia fala que Deus nos amou várias vezes. As expressões de cada frase, Deus ama a mim e a você, mas como Deus nos ama? De que forma? A Bíblia fala em primeiro lugar, que Deus nos amou porque Ele é o amor. A essência de Deus é amor. E que maravilha isso. Verso 8 fala isso, olha aí na sua Bíblia. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. A cada revelação de Deus é manifestado o amor dele por mim e por você. Se você olhar e ler a Bíblia, você vai perceber que existe uma revelação chamada revelação geral. Ela é representada pela natureza. Cada coisa que Deus colocou na natureza é para abençoar a mim e a você e porque Ele nos ama. O alimento, por exemplo. O alimento, irmãos, nós não pedimos para Deus abençoar o alimento. O alimento é uma bênção. Nós agradecemos por ele, porque Deus já nos abençoou ao conceder o alimento. Quando nós oramos e entendemos que é uma forma de agradecer, mas quando nós oramos pedindo a Deus, Senhor, abençoa o alimento, nós estamos sendo redundantes, porque o alimento é aquilo que sai das mãos direto de Deus, da vontade da palavra de Deus para mim e para você. Ele é uma bênção. E a irmã e profetiza, né, grande escritora, autora, Ellen White, fala que Deus é amor e é revelado isso em cada pássaro que canta e na flor que desabrocha. Em cada ato da criação, em cada volta da terra, ao redor do sol, é demonstrado no mínimo detalhe, no minúsculo átomo, a revelação de amor de Deus por mim e por você. Deus construiu tudo de bom na natureza para demonstrar o seu amor por nós, como é revelado no livro Caminho a Cristo e também no livro Grande Conflito, no último capítulo do Grande Conflito. E nós temos também a revelação especial, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é revelação especial, Jesus Cristo é uma revelação especial para nós, mas a palavra de Deus, quando você abre a Bíblia, a mensagem central da Bíblia é o amor de Deus por pecadores que não merecem. Quem são esses pecadores? Nós, você e eu, somos esses pecadores. E a Bíblia tem várias mensagens de amor e esperança, apenas para demonstrar o amor de Deus por mim e por você. Mas o amor de Deus, além da natureza e além da essência de Deus, ela revela aqui também no texto outra ideia sobre o que é o amor. E se você leu bem aí no texto, o verso 10, olha o que diz o verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho, olha essa última frase, como propiciação pelos nossos pecados. Aqui, irmãos, antes de falar do amor em si, gostaria de abrir um parêntese para você, porque a Bíblia traz dois termos interessantes para demonstrar e falar sobre Cristo. Jesus Cristo, ele é chamado de unigênito na Bíblia. Lembra de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira, está ali o texto unigênito, e Deus também, Jesus é chamado de filho, nesse mesmo texto, João 3,16, né? Enviou o seu filho, para que todo que nele crê não pereça.
Então, esses dois termos têm sido como forma de discussão para muitas denominações aí fora. Porque chamar Deus de unigênito e chamar Deus de filho gera uma ideia de que Jesus é criatura. Seria isso verdade? Existem denominações que acreditam que Jesus é criatura por ser chamado de filho de Deus. Mas esses dois termos são facilmente explicados na Bíblia. O termo unigênito, também monogenês, é um termo que significa único da sua espécie. Jesus, ele é único, não existe ninguém como Cristo. Jesus jamais poderia ser inventado. Ninguém pode se igualar a Jesus, aquele que nasceu de mulher, nenhum dele pode se comparar a Jesus. Então Jesus Cristo, ele é o único de sua espécie. Existem até, e eu forço um pouco mais o parêntese aqui, irmãos, da mensagem desta noite, existem pessoas que nesta terra pensam que podem ser como Cristo, não pecar, viver uma vida irrepreensível. Esta é uma das maiores farsas que existem, porque nós devemos nos espelhar em Cristo, buscar melhorar e santificar a cada dia a nossa vida e a da nossa família, mas tendo convicção de que eu vou pecar novamente, porque como Cristo ninguém pode ser. Nós teremos o caráter de Cristo quando nós formos para o céu após a glorificação. Então o termo unigênito, Jesus é o único de sua espécie. Agora tem um outro termo que é o filho, né? Que aqui muita gente pergunta, e o pastor ele tem que responder. E tem pessoas até que batem de porta em porta, questionando. Jesus é filho, Jesus não é Deus, ele é parte de Deus, ele nasceu de Deus, então ele não é Deus. Veja, existem duas palavras para filho na Bíblia. A primeira palavra para filho é aquela que é usada para pessoas que tiveram filho de maneira natural, biológica, através de um ato sexual. Então, se eu perguntar aqui, quantos aí, deixa eu ver a mão dos irmãos, quantos aí têm filhos? Quantos têm filhos aí? Olha aí, uma boa parte, irmãos. Estou nessa empreitada, orem por mim em nome de Jesus, em breve terei. Então, filho de filiação, de nascimento, tá? Isso é uma palavra teknon na Bíblia, no grego. Segunda palavra huios, filho para mesmas características, pode ser tanto físico, quanto características de capacidade, como também características em ideias. Então, por exemplo, vou usar aqui o meu irmão G como exemplo. Eu tenho as mesmas características que o irmão G. Por quê? Ele tem 2 braços, tem 2 pernas, tem 2 orelhas, tem um nariz, uma boca. Ele é homem, assim como eu, tem cabelo, assim como eu. Veja, a palavra ruiós se enquadraria para nós, nesse caso, porque nós temos as mesmas características. Inclusive, nós pensamos, raciocinamos, olha só, temos as mesmas características. A palavra ruiós não necessariamente é para aquele que nasceu biologicamente, mas necessariamente para características. Agora, deixa eu fazer um exercício com os irmãos aqui para ver se todo mundo está acordado. Irmãos, dessas 2 palavras que eu mencionei, número 1 ou número 2, qual delas você acha que é utilizado para Cristo? A primeira ou a segunda? Aquele que nasceu do amor entre 2 pessoas, o amor sexual, ou aquele que é de característica de Deus? Quem acha que é a primeira? Segunda? Quem não acha nada? Exatamente, irmãos. Ruiós, a segunda palavra, para característica e não para nascimento físico, biológico, né? No caso, entre 2 pessoas, apesar de Cristo ter nascido de maneira física de Maria, mas nós sabemos que o nascimento dele não foi num relacionamento conjugal. Então nós temos Jesus com as mesmas características de Deus. Por quê? Jesus é onisciente, Jesus é onipotente, Jesus é onipresente, Jesus ele pode fazer montanhas se mover, como Deus pode, Jesus pode criar, inclusive é falado isso na Bíblia, Hebreus 11, nós entendemos que pela palavra de Deus tudo foi formado, e ali subentende-se o próprio Cristo,
Veja, nós temos então na Bíblia mostrando a palavra huios, que é Jesus como filho de características. E deixa eu contar mais talvez segredo para você, ou mais uma curiosidade. Segunda palavra huios, de característica, ela somente é usada para Cristo na Bíblia. Ninguém é autor ou ninguém é personagem nesta palavra, somente Cristo. Por isso, o único de sua espécie. Mas a Bíblia fala então, fechando agora esse pequeno parêntese, a Bíblia fala que Deus nos amou tanto, que enviou Cristo como propiciação pelos nossos pecados. Jesus Cristo, ele veio a essa terra para perdoar os nossos pecados, para tirar a ideia de que Deus é um justiceiro sem perdão. E a Bíblia apresenta aqui, no versículo 9, também, se você olhar aí, como se manifestou o amor de Deus? Em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Além de Jesus perdoar os nossos pecados, nós também vivemos por intermédio dele. E Romanos capítulo 6, verso 23, diz que todos pecaram, o texto apresenta isso, né? O salário do pecado é a morte. E o verso 23 ainda diz: porém o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Todos pecaram, o salário do pecado é a morte, mas através da salvação de Cristo, nós temos vida. Adão e Eva não morreram quando eles pecaram, porque o plano de salvação estava traçado. E em que consiste esse plano de salvação? No amor. Irmãos, por que consiste no amor esse plano? Por que isso não é um plano sistemático, não é um plano robotizado? Porque é o seguinte, irmãos, se lá no Éden, Jesus Cristo estalasse o dedo, nenhum de nós existiríamos mais. Eu não sentiria falta do meu pai e da minha mãe. Por quê? Porque eu nem teria existido. Eles não teriam existido. Mesmo assim, Deus decidiu planejar, pelas vias mais difíceis, o plano da salvação, para que você e eu pudéssemos entender isso. E sabe o que é mais difícil, irmãos? Tem pessoas que não conseguem se sentir amadas por Jesus. Não conseguem. Não aceitam, pensam que foram longe demais no pecado. Quer um exemplo? Judas, aquele mesmo, o Iscariotes, o discípulo de Jesus, achou que foi longe demais, tirou a própria vida. Tem pessoas que não aceitam o amor de Jesus por elas, mas a Bíblia fala que o plano da salvação, ele foi feito desde a fundação do mundo, porque Jesus ama a mim e a você. Não tenha dúvidas do amor grandioso de Deus. E olha o que diz o Desejado de Todas as Nações, página 210. Havia um Redentor, tanto antes como depois da encarnação, que é Jesus nascendo. Assim que houve pecado, existiu um Salvador. Desejado de Todas as Nações, página 210. E não foi qualquer sentimento que fez com que Jesus viesse aqui à terra. Porque muitas vezes pensamos que o amor é baseado num sentimento de troca ou de agrado. E deixa eu te perguntar uma coisa: que troca Hitler fez com Jesus para que Jesus o amasse? As atrocidades que esse homem fez com as pessoas desta terra, que troca foi essa? Não. Jesus apresenta aqui a palavra no verso 11, se você olhar na primeira frase da sua Bíblia, verso 11, diz assim: se Deus de tal maneira nos amou, um amor grandioso, não é baseado em sentimentos. Esta mesma expressão, ela é usada em João capítulo 3, verso 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não foi qualquer sentimento pequeno que fez com que Jesus viesse a essa terra, mas um amor de tal maneira, um amor grandioso, um amor espetacular. Minha irmã e meu irmão querido, Deus ama você, tem nome e sobrenome, Jesus Cristo, a fonte do amor. Mas a Bíblia não para por aí. Já ficou claro nesta noite de que Deus nos amou, de que Ele é amor, de que Ele é o amor, de que Ele enviou Jesus Cristo por amor, de que Jesus morreu por amor, de que Ele nos deu a vida por amor. Mas o texto não para por aí. Existe uma segunda parte do texto, irmãos, e essa
é mais breve, bem mais breve, verso 11, que você e eu precisamos nos atentar. Imagine aqui no verso 11, né, alguns já estão olhando para a Bíblia, são as letrinhas miúdas da placa. Geralmente nós não lemos as letras miúdas, lemos a parte maior e a miúda passa. Vamos ler a letra miúda, as letras miúdas agora, olha. Verso 11, vamos ler todo, mas a parte B nos importa agora. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, olha só, devemos nós também amar uns aos outros. Existe um raciocínio lógico na Bíblia, para nós que somos filósofos gregos, né? Existe um raciocínio lógico. O verdadeiro conhecimento da Bíblia não é quando eu entendo. Então você hoje não está entendendo a Bíblia. O verdadeiro entendimento da Bíblia é quando eu pratico. Para o judeu, o raciocínio é importantíssimo. Mas o judeu, ele só entende de fato aquilo que está na Bíblia quando ele vive aquilo, quando ele pratica. E a Bíblia deixa claro isso em vários momentos. Como, por exemplo, quando Jesus fala, se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Mas o que é guardar? É viver os meus mandamentos. Para você ser abençoado através da aliança, você precisa viver a aliança. Entende? Então a Bíblia fala, outro termo também, Mateus 28, vá e faça discípulos, né? Batize, como diz o Espírito, em Atos, né? Sobre o Espírito Santo. Então o verdadeiro entendimento sobre o amor de Deus ficou claro. É quando eu vivo esse amor, é quando eu pratico esse amor. E como eu pratico o amor? A Bíblia fala aí no verso 7, em primeiro lugar, de forma mútua. Eu já recebi de Deus e agora eu vou externalizar. Então, eu não pratico o amor com pessoas, não dou amor para o meu semelhante, esperando receber de volta. Eu não posso amar aqueles que são bonzinhos comigo apenas. E é por isso que Jesus ele fala, ore pelos que vos perseguem, né? Ame os inimigos. Já viu esse texto? Mateus capítulo 5, ame os inimigos. Como pode isso? Que pregador antes de Cristo poderia ter falado isso? Ame os inimigos. Loucura! Mas isso é o amor. Jesus amou os inimigos. Jesus amou os piores desse planeta. E pense nas maiores atrocidades que um ser humano pôde cometer. Pode pensar aí, Jesus o amou. Difícil entender, mas o amor não é sentimento. O amor é uma troca de Deus para comigo, que eu manifesto para o meu semelhante. O amor é mútuo. Deus já me deu, basta externalizar. E por último, verso 11, como nós lemos, de tal maneira Deus nos amou, né? Como de tal maneira Deus nos amou, devemos nós também amar. Então, qual é o tipo de amor que eu manifesto? Um amor grandioso, um amor incondicional. Irmãos, vocês não sabem como isso é difícil, ou sabem, né? Ou sabem. Talvez você, que é mais experiente que esse que está falando aqui na frente, talvez para você saiba até mais do que eu, né? Com certeza aí, pelas experiências. Como é difícil demonstrar esse amor de forma grandiosa. Ainda mais para aqueles que não merecem. Como fazer isso, pastor? Como eu posso amar aquele que, como diz o termo popular, aquele que me enche? Pastor, como que eu amo aquela pessoa que tem uma mania que eu não gosto? Como que eu amo uma pessoa que só quer me ferir? Pastor, ela é maldosa comigo em todo momento. Não tem um minuto de sossego. Parece que essa pessoa é o emissário de Satanás. Está ali pisando no meu calo. Está sangrando, mas ela está pisando. Como eu posso amar essa pessoa? Irmãos, se o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, eu preciso buscar daquele que me dá. É em Deus. É um dom de Deus. O fruto do Espírito, a primeira característica do fruto do Espírito é o amor. Então eu preciso buscar dele. Senhor, me ajude a amar aquele ser humano que eu quero matar. É isso que você tem que fazer, irmão. Não é fácil. O amor não é baseado em sentimento apenas. Ele é baseado na minha intelectualidade e na minha força de vontade. E quando uma pessoa, irmãos, merecer ira, ódio, através desse amor,
nós vamos dar paciência. Quando uma pessoa merecer uma repreensão, e a liderança da igreja passa por isso em vários momentos, precisa repreender alguém. Quando uma pessoa merece repreensão, eu preciso fazer com atitude de redenção, redimir a pessoa, libertar do pecado. E quando uma pessoa merecer a morte, eu preciso mostrar a Cristo Jesus, aquele que através do texto nos deu a vida. E quando nós agimos assim, como diz o texto, nós mostramos que nós conhecemos a Deus, que nós de fato o amamos e que de fato podemos ser chamados de filhas e filhos de Deus. E esse amor deve ser de forma mútua e de forma grandiosa. Como vimos nesta noite, irmãos, o amor, ele é uma característica de Deus. E aquele que ama de fato conhece a Deus, porque o amor procede de Deus. E é absolutamente estarrecedor contemplar o poder ilimitado de Deus. É igualmente difícil entender a sua inescrutável sabedoria e a sua capacidade de estar em toda parte, a sua onipresença. Mas dentre todas as características de Deus, o seu amor é tão amplo e tão pessoal. Quão pouco podemos compreender esse amor. E que nesta noite você saia daqui se sentindo amado e disposto a praticar o amor que Deus por nós demonstrou primeiro, através de Cristo Jesus. Que Deus abençoe você nesta noite. Esse é o meu desejo e a minha oração. Que Deus abençoe você e a mim também. Amém. Obrigado, pastor Alain, por trazer essa mensagem tão linda para nós aqui. Para quem não o conhece, ele é capelão da nossa escola, então extremamente preparado para poder ouvir o seu filho, aconselhar o seu filho também. Muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe. Relembrando, no dia 24, teremos o nosso culto das 18 às 19 horas, ok? Que Deus os acompanhe e os traga no sábado para o culto às 9 da manhã. Deus os abençoe. Convido a todos então para ficar em pé. Vamos encerrar com uma oração? Oremos. Bom e amado Deus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estudar a Tua Palavra nesta noite. Obrigado, Pai, porque aqui nos sentimos aliviados, porque todo o peso o Senhor levou por nós na cruz. Que o Senhor nos ajude a sair daqui nos sentindo mais amados pelo Senhor, nos ajude a sentir mais próximos a Ti e nos ajude também a manifestar o amor por aqueles, especialmente por aqueles que nos perseguem. Que o Senhor esteja também abençoando cada família aqui representada e dando para nós aí uma excelente noite. Nos despedimos da Tua casa, pedindo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Teu Santo Espírito esteja com todos nós, em nome de Jesus. Amém.